Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente terça-feira. Desde já eu peço o seu like, claro, compartilhe nosso link também nas suas redes sociais. Se não conhece o canal, se inscreve, dá essa moral pra gente, beleza? Esquadrão de Aço joga contra o Criciúma nesta quinta-feira, o Bahia já se prepara. O Enderson tem a noção da preocupação do torcedor com relação aos seus jogos fora de casa. O próprio Enderson também está preocupado e os jogadores também. Sempre são perguntados com relação ao desempenho quando joga fora da Arena Fonte Nova. Meus amigos, na última coletiva, o Enderson falou sobre isso e citou até a possibilidade de uma postura diferente e de um esquema tático também diferente. Preocupação de todos, torcida, comissão técnica, diretoria e jogadores. Quem sabe contra o Criciúma, o Esquadrão possa justamente jogar bem e vencer e se aproximar cada vez mais da Série A. Vamos ver o que o Enderson falou com relação a uma tentativa de uma mudança tática, uma mudança de postura. Acredito que vai acontecer no jogo contra a equipe do Criciúma. Beleza? Joga duro e arrebenta aí, Enderson Moreira. A gente está buscando, cara, assim, e aí quando a gente faz algumas modificações, é para tentar buscar esse equilíbrio. Como eu te falei, acho que a gente teve um comportamento melhor contra a Ponte do que a gente teve contra o Londrina, por exemplo. Apesar de ter sofrido um pouco mais contra a Ponte. Mas acho que o time conseguiu argumentar um pouquinho mais. Mas é a nossa busca, é onde a gente está buscando e eu estou trabalhando com eles constantemente nesse aspecto. Então pode ser uma formação tática diferente, pensar em alguma... É uma coisa que a gente tem que pensar. Avaliar, analisar o adversário, ver se a gente precisa de uma postura um pouco diferente para que a gente possa manter esse nível, um nível de uma equipe que joga fora de casa, assim como tem jogado dentro de casa. Pronto, meus amigos, está aí a fala do Enderson. Ele falou muito em modificação, ele falou muito na questão da formação tática, postura, de uma mudança nisso, né? E falou também, fazendo um comparativo entre Ponte Preta, o jogo, né? Ponte Preta e Londrina. Eu concordo com o Enderson, embora o Bahia tenha perdido para a Ponte Preta, o desempenho do Bahia no campo foi até um pouco melhor do que do Londrina. O Londrina, embora o Bahia estivesse vencendo até o último minuto, não fez um bom jogo e pagou caro por um erro que é crônico, que são bolas aéreas no escanteio. Mas, meus amigos, vamos analisar um pouquinho a formação tática do Esquadrão de Aço. Eu peguei aqui os últimos 8 jogos do Bahia, na qual o Bahia fica transitando, né, entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Claro que muitas vezes agora com o Ricardo Goulart, o Bahia, a gente pode até interpretar um 4-3-1-2, né? O Goulart um pouco mais próximo. Mas na prática o Goulart está envolvido no meio de campo, tenta sair um pouco mais, mas pode ser sim um 4-3-1-2 até para reforçar a marcação quando ela vai numa linha alta, né? Ela forma um losango, é mais efetiva essa marcação aí. Mas pegando aqui, ó, as modificações táticas do Enderson, lembrando que o Enderson já jogou com 3 zagueiros também, 4 oportunidades, mas a partir do jogo do Náutico, ele trabalhou num 4-3-3. A partir desse momento, a gente tem o Copete, o Raí, o Rodalega, e trabalhando com o Rezende, Emerson Santos e o Varley nessa oportunidade, né? E aqui nós temos novamente contra o CSA, o Bahia também venceu, Copete, Igor Torres e Rodalega, Mugni, Rezende e Daniel. O Patrick não esteve presente nesse jogo. Nós temos aí o jogo do Bahia contra o Sampaio, o Bahia saiu derrotado, já com a presença do Rezende, Emerson Santos, Daniel jogando no meio de campo, mas a linha ali de ataque com 3, né? Copete, Igor Torres e Rodalega. Nós temos agora uma modificação. Modificação ainda não, desculpa. Ainda contra o Ituano, o Bahia veio de Copete, Jacaré e Rodalega com 3 atacantes, né? Rodalega centralizado, Copete de um lado, Jacaré do outro. A partir deste momento, nós temos aí 4 jogos, não é isso? Vamos voltar novamente aqui, ó. Bahia Náutico, Bahia CSA, Bahia e Sampaio Corrêa e Bahia Ituano. Os 4 jogos com 3 atacantes, centro e 2 no flanco. Nós temos agora, a partir desse jogo contra o Londrina, o Jacaré e o Davó, 2 atacantes. E nós temos o Mugni, Daniel, Patrick e Rezende. Podemos citar num 4-4-2, na linha que está mostrando aqui, ó, o Mugni aberto do lado esquerdo, mas na realidade nós tivemos 2 atacantes e o Mugni não jogou como um jogador aberto, um ponta aberto, né? Então, 2 atacantes, o Henderson sai de 3 para 2 atacantes e coloca um jogador mais ali para fortalecer o meio de campo. É nesse jogo,
na qual o Anderson faz a comparação, né, entre Londrina e Ponte Preta. Ele joga contra a equipe do Vasco da Gama, 2 atacantes, e aí chega o Ricardo Goulart como titular da equipe, com o Daniel Mugni e o Patrick. Meus amigos, esta equipe venceu e jogou bem o primeiro tempo contra a equipe do Vasco da Gama, a verdade seja dita. O Bahia tomou o primeiro gol, o Bahia vinha jogando muito bem contra o Vasco, toma o primeiro gol, sente um pouco emocional, depois se recupera, vai lá e vira no primeiro tempo ainda. Esse time fez um bom primeiro tempo. Depois nós voltamos aqui, novamente, Ricardo Goulart, Jacaré da Avó, Ricardo Goulart um pouco atrás. Então nós podemos pegar um 4-3-1-2 ou um 4-4-2 também, dentro da movimentação do Ricardo Goulart, o sistema vai se modificando. O importante sobre isso são 2 atacantes. E nós temos um meio de campo mais leve, Patrick, Daniel, Ricardo Goulart e o Rezende, com o Daniel e o Ricardo Goulart. O Mugni ficou no banco de reservas nesse jogo contra a Ponte Preta, na qual o Anderson foi criticado, porque quando o Mugni entra no segundo tempo, ele de fato mostra que não pode sair desta equipe. E aí nós temos o jogo do Bahia contra a Tombense finalizando por necessidade, é bom citar isso, já no jogo da Ponte Preta havia uma necessidade, porque o Matheus Bahia, ele tem uma contusão muito grave no jogo contra o Vasco da Gama. Então o Bahia fez Massinho, Ignacio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique. O Luiz Henrique nesse jogo, ele levou o 3º cartão amarelo e não pôde vir aqui para o jogo contra a equipe do Tombense. Jogou Massinho, Ignacio, Gabriel Xavier e Rezende. É aí a grande pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. É aí a grande pegadinha. O Bahia fez uma linha de 3 defensores. Ignacio, Gabriel Xavier e Rezende. O Rezende claramente não se adaptou e no segundo tempo jogou como lateral esquerdo de fato. E aí o Bahia fez um 4-4-2 ou um 4-3-1-2 com Ricardo Goulart um pouco mais à frente, Daniel Mugni e Patrick. Só que Daniel e Ricardo Goulart jogam muito um próximo do outro, em paralelo. Então eu interpreto sim numa linha de 4-4-2 com movimentação do Daniel e do Ricardo Goulart encostando ali próximo do Jacaré e do Davó. Em alguns momentos a gente percebeu que o Daniel se desloca para o lado esquerdo, o Ricardo Goulart também, deixando o Jacaré do lado direito. O Bahia muitas vezes fez um 4-3-3 ou um 4-4-2 nesse jogo aí, tentando encontrar maneiras de virar contra a equipe da Tombense. O Bahia saiu do primeiro tempo para o vestiário tomando 1-0 e depois, no segundo tempo, o Bahia se ajusta, se ajeita, pressiona e faz 3 gols. Boa partida do Bahia no segundo tempo, hein? Bom falar sobre isso. 3 gols em um tempo só, em praticamente 45, 50 minutos. É um desempenho interessante do Bahia, sim, contra a equipe da Tombense. E lembrando que no primeiro tempo o Bahia toma um gol, sinceramente, pressionando a Tombense, jogando melhor, mas não soube fazer com que as oportunidades criadas gerassem o gol. Eu sempre falei e falei isso na narração. O Bahia fez no segundo tempo que não tinha feito no primeiro, que é aproveitar as oportunidades, finalizar com efetividade e transformar em gol. No entanto, meus amigos, com a fala do Anderson, na questão que ele compara Ponte Preta, aqui o jogo da Ponte, e o jogo do Londrina, e também fala que são jogos fora de casa, e também fala da questão da modificação, inevitavelmente ele vai ter que fazer, não é verdade? E aí vem a dúvida, o Rezende permanece como lateral ou joga na linha de 3? Ele tem o Didi e o Gabriel Noga, ele pode fazer 3 zagueiros. Então, qual a mudança também de postura que o Anderson fala? Um time que marca mais, um time que pressiona o adversário, como será esta postura da equipe? Marcação em cima da bola, fechamento dos espaços, como será esta equipe do Bahia fora de casa? Modificação vai acontecer, mas temos que esperar. O Anderson, de vez em quando, pega umas peças na gente, né? Nessa brincadeira que eu fiz. Pegadinha do malandro, que a gente, sinceramente, ninguém esperava esta formação do Bahia contra a equipe do Tombense. E agora, o que esperar contra a equipe do Criciúma? Meus amigos, concordo plenamente com a turma que defende a ideia de 3 zagueiros. Até porque, na minha opinião, o Rezende não foi muito bem aproveitado. É um bom jogador, na minha opinião. 12º jogador do Bahia, pode ser titular também do Bahia tranquilamente, tem problema nenhum. Mas nesse posicionamento que ele jogou contra o Tombense no primeiro tempo,
não deu certo. Então, o Henderson inevitavelmente tem que fazer uma modificação aí. O Luiz Henrique está de volta, meus amigos. A suspensão foi válida somente para um jogo. Então, ele pode usar o Massinho, lado direito, o Luiz Henrique do lado esquerdo, e trabalhar com o Gabriel Xavier e o Ignácio e fazer somente uma modificação de postura, cobrança de postura do atleta, até porque o jogador também está incomodado com os jogos do Bahia fora de casa. Verdade seja dita. Então nós podemos ver uma mudança de postura nesse sentido. Agora, uma mudança tática, aí, meu amiguinho, eu acredito que é a mudança tática que o Henderson chega a citar. Ele falou que vai pensar bastante também. É justamente três zagueiros. Espetar o Massinho, por exemplo, como ele fez em alguns jogos, né? Principalmente no último jogo do Bahia contra o Tombense, no primeiro tempo. Mas vamos aguardar. Oportunidades de mudança tática, há. Até porque o Bahia já trabalhou com, como eu mostrei, 3 zagueiros, 4-3-3, com 3 atacantes, 4-4-2 e depois um 4-3-1-2. O Bahia vai fazendo, sim, algumas modificações táticas. Importante é jogador de bola jogar bem. Eu já falei algumas vezes que eu defendo a ideia que, na minha opinião, é o jogador bom. Jogador bom, sistema tático funciona. Se o jogador não tem tanta qualidade assim, o sistema tático que você colocar, meu amigão, vai dar problema. Então, Esquadrão de Aço, primeiramente, pensar na postura, sim, dos atletas, eles estão incomodados. Pensar na questão de uma modificação tática, o Henderson falou sobre isso, que vai pensar como ele vai jogar taticamente contra a equipe do Criciúma e, sobretudo, corrigir, não sei se vai dar tempo mais nesse Campeonato Brasileiro, do Bahia diminuir, parar de tomar gols de bola aérea, que já tá um negócio assim, sinceramente, incomoda, né? Principalmente nos escanteios. Então, tá aí, meu amigão. Somente na quinta-feira teremos a resposta. Mas enquanto não temos a resposta, nós vamos colocar as análises na mesa e debater o jogo do Bahia contra o Criciúma, que nós vamos, claro e evidente, estar na jornada esportiva do Sou Mais Bahia Lives, transmissão simultânea aqui no canal Wendel, meus amigos, nesta parceria espetacular com a galera, gente boa da melhor qualidade do Sou Mais Bahia. Meus amigos, muito obrigado. Jogador arrebenta no like, compartilhe o link. E se você não gostou do conteúdo, se inscreve no canal, que ainda hoje nós teremos outros conteúdos aí para justamente poder debater cada vez mais o futebol do Bahia. Forte abraço a todos vocês. Valeu!